Nós temos agora, então, uma fala muito esperada. A gente planejou muito quem convidar para essa fala. Tivemos uma pesquisa feita pela colega trabalhadora do Sinjus, que é a Cristiane, e chegou com essa sugestão do nome do Dr. Marcos Cabreira para ser, então, alguém para contribuir com uma fala relacionada à saúde, qualidade de vida, na aposentadoria e na pandemia e nesse contexto todo. Então, o Dr. Marcos Cabreira, ele é médico, geriatra, professor da Universidade Estadual de Londrina, mestrado em medicina interna e doutorado em cardiogeriatria. Então, nós temos aí um tempo de fala de 40 minutos, tá bom, doutor? Como o senhor, tudo bem, então? Gente, tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Pelo que eu acompanhei aqui na conversa, muito do que eu vou dizer, né, já faz parte da vida de vocês, já faz parte das coisas que vocês fazem, né? E é interessante que o que motivou vocês a se tornarem essas pessoas atuantes, cidadãos, né, criativos, afetivos, né, foi uma coisa meio instintiva. E o que eu vou dizer hoje aqui vai ser dizer o seguinte: olha, a ciência já mediu isso e achou legal, que é isso mesmo, que é o grande caminho, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu só vou abrir a minha apresentação, que eu vou usar o slide para ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bem? Se o som interromper, vocês me avisem, tá bem? Eu vou abrir aqui. Então, assim, para quem... Deixa eu só pegar aqui. Eu queria dizer para vocês, né? Então, assim, agradecer essa oportunidade fantástica de estar aqui conversando com vocês, né? Aí de todo o pessoal de Santa Catarina, um estado que antes da pandemia eu visitava muito, dando palestras, dando aula, e é muito interessante, né? E esse encontro de experiência, está achando muito interessante. Eu já achei interessante o título, quando vocês colocaram o encontro da experiência, né? Pode parecer uma coisa comum, mas não é tão comum assim, alguém colocar a experiência no título de um evento, né? E depois, quando eu acompanhei, a oportunidade que eu acompanhei aí nessa 1h30, escutando vocês, né? Eu aprendi muito, né? E vi que interessante, e essa ideia também de se reunir também de tempos em tempos, sem uma coisa mais formal, para as pessoas se apresentarem, eu acho muito legal. Então, o que eu vim fazer aqui hoje, como médico, eu sou médico geriatra, né? Sou professor da Universidade Estadual de Londrina, sou médico geriatra já faz mais de 30 anos, e estudo a questão do envelhecimento, estudo a questão da saúde, da qualidade de vida, e tento traduzir aquilo que a gente faz na universidade, aquilo que a gente faz dentro da parte acadêmica, eu tento traduzir para vocês, para o público em geral, para que isso fique mais fácil, tá certo? Vocês estão me escutando bem, né, gente? Está tudo tranquilo, estão conseguindo me escutar, me ver, está acompanhando, né? Beleza, qualquer coisa vocês me dão um toque. Então, Está tudo ótimo. Tá bom. O meu tema vai ser saúde e bem-estar, tá certo? Saúde e bem-estar. Como é que nós vamos ter saúde e bem-estar? E ainda com um grande desafio, tá certo? Que desafio é esse? Na pandemia. Não é fácil, né? Saúde e bem-estar, inclusive na pandemia. Você veja que não é o caso de vocês, né, que se aposentaram e que estão ativos, mas a gente vê que muita gente passa toda essa evolução, que é essa fase da infância, da juventude, naquela fase do trabalho, aí vocês que estavam fazendo, né, muitos de vocês, eu estou há 20, eu estou há 30, estou há 35, trabalhando, né, e as fases da aposentadoria, que nós estamos nesse momento. E como é importante que essa fase da aposentadoria, na verdade, ela foi pensada antes. Em algum momento antes ela foi pensada. E a gente está pensando e tendo uma baita expectativa. Quando a gente estava aí, né, cada um no seu escritório, cada um no seu trabalho, cada um na sua comarca, e já pensando na aposentadoria, a gente tinha expectativas bacanas, né? Nós queríamos muito. Muitos dos nossos desejos, gente, foram colocados embaixo do tapete aí para que a gente pudesse realizar
durante a aposentadoria. Mas a gente é surpreendido com uma aposentadoria que não necessariamente é aquilo que a gente viu entre o grupo de vocês aí, né? Quem daqui nunca viu alguém nessa posição, né? No aposentado? Quantos aposentados foram convidados a participar desse encontro da experiência, e nesse momento estão aí, deitados no sofá, fazendo sei lá o quê, sem ânimo, sem disposição? Quantos ainda estão de pijama? Quantos dos nossos aposentados que quiseram tanto se aposentar, quiseram tanto viver bem essa fase, e estão, nesse momento, desanimados, indispostos e ficando muito tempo da vida de pijama? E quantos dos nossos aposentados, gente, quantos dos nossos aposentados estão, nesse momento, bravos, chatos, ranzinzas? Quer dizer, isso não é justo, isso não é bacana, isso é ruim. E o grande problema é que sofá, pijama e chatice gera uma coisa muito importante, que é a doença. Então, assim, você veja que pijama, sofá, chatice, desânimo, indisposição gera doença. E a gente sabe a relação entre essas coisas. Por isso que nós temos que, para reverter tudo isso, gente, nós temos que... É muito importante a gente se preocupar com a saúde. E talvez por isso que no encontro de experiência provocado por um grupo de aposentados, esteja um médico aí falando. Mas nós estamos falando o seguinte: que saúde nós estamos falando? Sobre qual saúde nós estamos falando? Nós temos a saúde física, aquela que te faz tomar remédio, aquela que faz controlar a glicose, controlar o colesterol, controlar o diabetes, tá certo? Aquela que ajuda o seu joelho, aquela que tem a dor nas costas, a dor na coluna. Todo mundo aqui sabe de que saúde nós estamos falando. Mas nós temos também uma outra saúde, a saúde emocional. Essa que faz, por exemplo, né, a Vera ficar animada, tá certo? A Shirley ficar animada, que eu acompanhei aí, a Inês ficar animada. Essa saúde emocional que faz o Zé tocar violão e ainda querer envolver as pessoas e ainda arranjar tempo para cortar a grama. Tá certo? Então, isso tudo é saúde emocional. Isso tudo é essa saúde que a gente tem que buscar. Mas, de qualquer maneira, gente, nós temos também a saúde financeira, que é essa que vocês estão discutindo, que muitas vezes a gente é roubado nesses nossos direitos, a gente fica inseguro do ponto de vista de saúde financeira, achando que já estava tudo resolvido. Mas a gente tem que reconhecer que muitos de nós, em algum momento, a gente hipertrofia o papel da saúde financeira. E por conta da saúde financeira, a gente não vive bem em casa, a gente não vive bem a saúde física e a saúde emocional. Gente, é extremamente importante a gente equilibrar essas três saúdes. E essas três saúdes, gente, né, elas vão ser muito importantes porque na vida que a gente está como aposentado, né, a gente tem sonhos, viu? A gente pensa em dinheiro, lógico, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter segurança financeira e muitas vezes para ajudar os nossos filhos, os nossos familiares, mas a gente precisa dessa segurança. A gente também tem sonhos, poxa vida, né? A gente quer viajar também, a gente quer passear, não agora na pandemia, mas a gente tinha isso como perspectiva. A gente também tem uma expectativa muito grande de viver bem com os nossos familiares, com os nossos netos, com os nossos filhos, com a nossa família. A gente quer ser inclusivo, tá certo? E isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Como é importante a gente ter saúde para fazer isso. E a gente tem que ter saúde física, né? Quer dizer, hoje a saúde é um problema que tira a gente de circulação e custa caro. Custa caro. Quantos de nós aqui não gastamos um absurdo com remédio que a gente poderia gastar com outras coisas? E a gente também tem que se preocupar com a saúde emocional, de estar alegre, de estar ansioso, de estar tranquilo, de estar controlando a parte emocional, que é extremamente importante. E, além disso, a parte mental. Quantos dos nossos aposentados, quantos dos nossos amigos, de vocês, que conviveram com vocês hoje, estão diante de um quadro como demência de Alzheimer? Tá certo? Então, você veja como a gente é surpreendido com tudo isso. E, além disso, a gente é surpreendido pelo coronavírus. Não é verdade, gente? Como a vida mudou para a vida da gente, né? Muitas vezes eu percebi aqui que muitos de vocês aproveitaram a oportunidade da pandemia para se reinventar, para se repensar, tá certo? E uma nova versão de você mesmo saiu com a pandemia. Isso foi bom, mas não é assim para todo mundo. Então, gente,
A gente sempre fica com aquela ideia o seguinte, a gente tem uma expectativa muito grande em relação à aposentadoria, só que ela acontece junto com o passar dos anos. Ela só acontece com o passar dos anos. E nós estamos aposentados e estamos mais velhos. E é muito comum a gente escutar das pessoas que a idade, ela não é um bom momento, não é agora que é o momento de aproveitar a vida. Ela não permite ter saúde. E eu diria para vocês, eu queria mostrar para vocês com um pouco de carinho, dizendo o seguinte, olha que coisa interessante. A gente percebe nitidamente nesse gráfico da capacidade física que a gente diminui sim com a idade. Olha só, com 30 anos nós estamos todos inteiros ali, com todos os funcionamentos bons do coração, do pulmão, do neurológico, do hormonal, e a gente começa a baixar já aos 30 anos e vai abaixando. Quando a gente olha com esse óculos do biológico, nós estamos olhando um envelhecimento que tira da gente a sobra da parte biológica. Pô, doutor, não está vendo? Não é isso que eu falei para você? Não é isso que eu disse que é impossível a gente viver bem aos 50, aos 60, aos 70 anos por conta dessas coisas? Não, isso nos torna nós mais vulneráveis. Agora, vamos tirar o óculos do biológico, vamos colocar um outro óculos, o óculos da capacidade emocional. Olha o que acontece com a vida da gente. Gente, a gente ganha. Na medida em que eu perco a questão física, eu ganho a questão emocional. Você veja que o meu joelho dói mais, o meu cabelo fica mais branco, mas a minha capacidade de sentir gratidão melhora, a minha capacidade de ficar emocionado melhora, a minha capacidade de me envolver afetivamente melhora. Hoje eu vi o brilho nos olhos de cada um de vocês. Você imagina se nós tivéssemos feito essa conversa 30 anos atrás, nós teríamos menos remédio tomando, menos dor, menos diagnóstico, mas também menos emoção. Você vê que coisa interessante? O envelhecimento, então, é esse, que piora a carcaça, mas melhora a parte emocional. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade muito interessante, mas tem que entender que envelhecimento é uma fase de perdas e ganhos. O que nós perdemos? A parte funcional, física. O que a gente ganha? A parte emocional. E é com ela que a gente se prepara. É com ela que a gente se posiciona, por exemplo, querendo cortar a grama e ficar com os olhos brilhando com isso. Tá certo? É com ela que a gente faz um artesanato, tá certo? Talvez sem precisar estar pensando na questão financeira, mas na questão de identidade. Eu acordei hoje para quê? Para quê? Tá certo? É isso que é importante. Então, gente, quando a gente fala das coisas que melhoram com a idade, eu queria mostrar para vocês a gratidão. Olha que coisa, todo mundo fala para mim todos os dias, doutor, o meu cabelo está branco, a velhice é ruim, eu nunca tive tantas dores, eu nunca tomei tantos remédios, eu nunca tive tantos problemas com a minha carcaça. Aí eu mostro esse dado, olha que coisa interessante. A cada ano, 25, 30, 40, 50 anos, a gente aumenta a gratidão. Olha o que Deus dá para a gente, de presente, junto com cada cabelo branco que a gente recebe. Isso é interessante, a gente pensar dessa maneira. E, olha, quando a gente faz uma análise, por exemplo, da sensação de bem-estar com a idade, isso aqui é a população americana, nós vamos perceber uma coisa interessante. O bem-estar diminui muito entre os 20, os 30, 40 e os 50 anos. Ô, doutor, mas não é isso que você falou? Mas é que eu não mostrei o resto. Olha o que acontece quando a gente fica a partir dos 50 anos, gente. Olha o que acontece. Então, vocês vejam que eu, ao envelhecer, eu levo toda essa piora da minha parte física, sem dúvida nenhuma o meu joelho dói mais, sem dúvida nenhuma a minha coluna dói mais, eu já tenho dificuldade para enxergar, eu já tenho dificuldade para escutar, talvez eu não tenha o mesmo equilíbrio para andar, para movimentar, mas eu tenho uma sensação de bem-estar muito legal. Sabe o que é isso, gente? A gente ganha de Deus uma coisa bacana, resiliência.
resiliência, que é a capacidade da gente enfrentar essas dificuldades. Pergunta para o Zé se ele toparia cortar grama, tá certo? 40 anos atrás, 30 anos atrás. De jeito nenhum. Pergunta para a Inês se ela brilharia os olhos, tá certo? 20 anos atrás. De jeito nenhum. Você vê que coisa interessante, né? O envelhecimento traz sim para a gente essa capacidade que a gente tem de se enfrentar as dificuldades. Agora, o que faz esse cara ter um bem-estar? O que faz? Vamos lá, gente. Vamos fazer uma receita. Anota aí do lado o que você precisa fazer para ter a saúde física e emocional bacana. Tá certo? Que é o estilo de vida saudável. Sabe o que precisa? Comida. Todo mundo aqui já sabe disso. Eu vi gente comendo aqui, eu vi gente tomando café, eu vi gente fazendo bolinho. Isso é legal, tá certo? Mas é evidentemente que a gente tem que ter uma dimensão da comida na nossa vida e preferir os alimentos mais saudáveis, tá certo? Olha só, corrida, exercício, a caminhada, o pilates, a dança, tá certo? O relaxamento, o alongamento, andando na praia. Isso é muito importante para que a gente tenha esse estilo de vida saudável. Dormir. Dormir é importante, gente. Dormir é muito importante. A gente tem que valorizar o sono da gente. E isso a gente tem que fazer. Uma outra coisa é cuidar das doenças. De todos nós aqui que estamos aqui, metade de todos nós já temos uma pressão alta, já temos um colesterol aumentado, já temos um triglicerídeos aumentado. Nós temos que ficar atento a isso. É muito importante a gente buscar isso, tá certo? Agora, olha que coisa. Vocês mostraram isso. Ninguém aqui se aposentou para ficar no sofá. Ninguém aqui deixou de ser ativo. Nós deixamos de fazer aquele trabalho formal. Mas nós estamos fazendo outra coisa. Então, ser ativo é importante. E outra coisa, estimular a cabeça, aprender coisas, aprender e tentar fazer uma língua, fazer um curso. Isso é importante, participar do encontro da experiência. Está reunido. E você veja, gente, como foi bom olhar para a cara de cada um. Como foi bom um encontrar o outro que não via há muito tempo, mesmo que seja numa telinha dessa do computador. Você veja que a gente aprendeu a se emocionar até na frente desse danado desse computador. Não foi uma coisa interessante que aconteceu com a pandemia? Ela trouxe um lado bom também. Lógico, perdemos vidas, perdemos empregos, tivemos dificuldades enormes. A gente lamenta isso, mas ela nos ensinou que como a gente precisa de gente, e a gente precisa de abraço, a gente precisa de afeto. Então esta receita, esses 8 itens são a receita da vida da gente, que a gente precisa ter para ter uma vida de um estilo saudável. E aí o sono, nós falamos, né? Por que o sono é tão importante, gente? A gente dorme em torno de 7 a 8 horas por dia. Porque as pessoas que dormem muito menos do que isso, elas acabam tendo mais obesidade, mais problemas de coração, mais problemas de cérebro. E as pessoas que dormem muito, acham que precisa dormir demais, vão ter os mesmos problemas. Olha que interessante, vão ter também o problema da obesidade, do coração, do diabetes. É interessante isso, sabe por quê? Porque, olha, a gente dorme, a gente acha que nós estamos simplesmente descansando, mas os nossos órgãos estão trabalhando. O coração está se organizando, o pulmão está se organizando, o cérebro está se organizando. Então, veja que este é o momento de sono que você tem, ele serve para deixar você melhor do ponto de vista biológico, gente. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, saber que aí a gente precisa disso para estar melhor. E a memória com a idade, né? Eu vi que vocês tiveram uma certa dificuldade, eu não sei quem que, de um certo momento, falou assim, estava falando um discurso muito legal, acho que foi a Inês, gostei muito. Me acontece muito. Exatamente. Eu gostei muito do discurso da Inês e chegou uma hora que ela falou, opa, me perdi um pouquinho. Por quê? Olha o que acontece com a idade. Interessante, Inês, olha, a inteligência fluida diminui com a idade. O que é inteligência fluida? Essa coisa rápida de decorar, de fixar, tá certo? Se pedisse para o Zé uma nova música, para ele lembrar agora uma música que ele nunca tocou, ele ia ter dificuldade, não ia ter a mesma facilidade de antes, porque a gente diminui a inteligência fluida. Só que nós somos recompensados, tá certo? Pela inteligência cristalizada. Quer dizer, a capacidade que a Inês teve
E a segurança, a autoestima equilibrada de dizer o seguinte, opa, me perdi, mas eu vou me achar, e achou. Isso aí é inteligência cristalizada. Isso é inteligência cristalizada. A gente melhora com a idade. E vocês vejam, gente, que o ponto de conversão é os 53 anos. É onde a nossa performance começa a ser... A gente tem dificuldade com a performance por algumas coisas. Tá vendo? Vocês podem perceber como vocês têm dificuldade, como nós temos dificuldade, né, por exemplo, para mexer com um computador novo, com uma peça diferente, com uma situação diferente. Por quê? Porque a gente diminui a inteligência fluida, mas a gente ganha a inteligência cristalizada. Isso é uma coisa interessante. Agora, muitos de nós vamos ter problema do Alzheimer. A gente não tenha dúvida que nós vamos ter problema do Alzheimer, mas isso é importante. A gente entender o seguinte, existe um jeito da gente escapar um pouco do Alzheimer. Lógico que a genética é importante, não é o mais importante, mas, por exemplo, se eu cuidar do meu coração, eu estou evitando Alzheimer. Se eu for ativo fisicamente, eu vou estar diminuindo a chance de ter Alzheimer. Se eu seguir uma dieta saudável, eu vou estar melhorando a minha chance de ter Alzheimer. Desafiar o cérebro, tá certo? Desafiar o cérebro. Quando a gente viu aqui que você começou a fazer a coisa de artesanato, começou a pensar num novo empreendimento. É muito interessante. Teve muitos dos nossos momentos na aposentadoria, a gente tem que provocar esse cérebro para aprender coisas novas. Tá certo? E ser ativo socialmente, né? O discurso do primeiro que eu vi aqui foi que ele falou, olha, eu tenho aqui um lugar aqui que eu quero receber pessoas. Isso é importante. Ser ativo socialmente é extremamente importante, porque isso faz diferença não só para o Alzheimer, mas para muitas outras coisas. Agora, a gente deve achar que é normal se sentir desse jeito, desanimado? Não. Quando a gente olha para a gente mesmo desse jeito, a gente não aceita. Não devemos aceitar isso. Isso não é o normal. A gente precisa intervir, buscar a condição para esse cérebro ser um cérebro feliz. E o cérebro consegue ser feliz. Ele tem uma química de neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina. Quando eu estou aqui, eu estou me recarregando de serotonina, olhando para vocês, olhando para esse computador, imaginando todo mundo olhando para mim. Isso está me aumentando a serotonina. Eu vou sair diferente desse encontro de experiência. A mesma coisa a dopamina. Quantas vezes nós fizemos uma coisa bacana, que a gente gostou de fazer, e a gente volta todo pilhado, todo vitaminado. Por quê? Aumenta a dopamina, a endorfina. Essa endorfina a gente melhora quando a gente caminha. Vocês que moram perto da praia aí falam, não, eu estou com uma preguiça de andar. Vai caminhar, você volta cheio de endorfina. E este é um neurotransmissor importante, ocitocina. Olha só, sabe como é que a gente faz para aumentar a ocitocina? A gente beija. Ele é o neurotransmissor do afeto, tá certo? Mas não é só a parte do beijo, da parte sexual, também o abraço. Um abraço que dure 20 segundos já aumenta a ocitocina. E como a gente está sentindo falta desse abraço, né? Tá certo? A gente está sentindo falta desse abraço, as fases de se encontrar. Imagina esse encontro da experiência se fosse todo mundo junto, e a gente conversando, e a gente falando, e a gente se pegando, se grudando. Isso faria uma diferença muito grande para os neurotransmissores. Então, gente, é possível ter um cérebro feliz. Então, eu posso reverter isso. Olha só, sabe como? Olha uma boa dica. Lazer. Lazer. Quando eu falo lazer, eu não falo ficar só viajando e fazendo grupo de viagem, não. Lazer é qualquer coisa que me deixa motivado, relaxado. Tá certo? O lazer é todo dia, o lazer é uma música, o lazer é o encontro que a Inês sugeriu de fazer todo mês, vai funcionar como lazer, tá certo? Para eu cantar uma música junto, para eu me emocionar junto, isso tudo é lazer, isso vai fazer com que eu consiga reverter esse problema da saúde emocional. Agora, ser feliz vale a pena, gente. Vale a pena. Não é só vale a pena porque melhora o meu dia. Olha que coisa interessante. Ser feliz faz viver mais. Comer alface faz viver mais? Faz. Fazer exercício faz viver mais? Faz. Não fumar faz viver mais? Faz. Mas ser feliz também. Dá uma olhada nesse estudo.
Olha que interessante, mulheres de 22 anos foram seguidas até o último dia da vida delas. Em vermelho, as que morreram antes. Em azul, as que morreram depois. Sabe quem eram as de vermelho? As menos felizes. E as de azul, as mais felizes. Você veja que a felicidade faz a gente viver mais. E aí é um grande motivo para a gente buscar, tá certo? A ciência, ir atrás de como a ciência faz com que a gente tenha mais felicidade. Agora, olha um outro estudo que analisou o que é um determinante de longevidade. Vamos ver esse outro estudo. São pessoas de 40 a 65 anos que foram acompanhadas por 17 anos. Chegou-se à conclusão que tinha uma diferença entre esses grupos. O pessoal de vermelho vivia mais do que o pessoal de azul, com a mesma doença, com o mesmo salário, com os mesmos perrengues. Sabe o que eles faziam diferente? Sabe o que esse pessoal de vermelho fazia diferente? Pessoas que frequentavam a igreja. Eu escutei aqui, tem gente que frequentava a igreja, tá certo? E então a religiosidade como determinante de longevidade. Isso é bacana, né? Isso é bacana. E qualquer religiosidade, qualquer espiritualidade, qualquer coisa que transcenda a parte física faz com que a gente viva mais. Agora, atitudes psíquicas positivas que melhoram a nossa saúde física e mental. Gente, não é à toa que nós estamos aqui entre um grupo de pessoas que se deram bem do ponto na aposentadoria, que estão com cara de gente boa. Sabe por quê, gente? Sabe o que a atitude psíquica faz diferença? A gratidão. Você veja que a gente viu gratidão entre vocês, a gente viu generosidade entre vocês, a gente viu perdão, não deu para ver, mas certamente tem. A capacidade de perdoar faz diferença para a vida da gente. E o otimismo. E o otimismo. Você veja, quando eu escutei aqui a fala sobre luta, a fala sobre engajamento, a fala sobre cidadania, a fala sobre busca, lutas políticas, tá certo? Eu vi um otimismo, porque só quem é otimista que consegue se envolver nessas causas. Então, essas atitudes psíquicas fazem toda a diferença na vida da gente. Agora, vamos evitar pensamentos tóxicos, né, gente? Vamos, por favor, evitar pensamentos tóxicos. Está na cara que o perfeccionismo, tá certo? Você imagina se o José, para fazer aquela música, tá certo? Que ficou belíssima e ficou emocionante, se ele tivesse sido muito perfeccionista, se ele tivesse falado, não, o som não está bom, a luz não está boa, eu vou não fazer, ele não faria nada disso. E ele se entregou, ele se apresentou, ficou desnudado apresentando a música. Não foi bacana isso? Tá certo? A comparação social é um outro pensamento tóxico que a gente tem, tá certo? Você veja que ninguém aqui, eu vi, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, ninguém aqui falou em dinheiro, falou em satisfação. O materialismo. Muitas vezes a gente está preocupado no ter e não ser, tá certo? Tá bem? Quando o José resolve cortar grama, ele está preocupado em ter? Não, não está. Não está. Você veja que interessante? E uma coisa, a maximização, que é o seguinte, eu só vou se for para ser a melhor opção. Não, a gente pode fazer outras opções no meio do caminho e a maximização pode ser um pensamento tóxico. Mas vamos lá, gente. Você veja, e aí a gente foi surpreendido pela pandemia. De novo, a gente está diante de uma situação de pandemia. E na pandemia, nós somos obrigados a abrir mão daquilo que nos fazia bem-estar. Não comemos do jeito que deveríamos ter comido durante a pandemia. Não fizemos o exercício do jeito que teríamos que ter feito durante a pandemia. Não dormimos do jeito que a gente fez, do jeito que a gente devia dormir durante a pandemia. E a gente ainda sentiu muita falta dos encontros. Você veja que a pandemia roubou da nossa vida essa possibilidade de uma vida interessante. Mas tudo isso, gente, nós somos batalhadores, nós somos otimistas, a gente vai passar por isso e a gente vai sair dessa
até mais fortalecido, tá bem? Então, quando eu falo em bem-estar, todo mundo aqui já sabe que o bem-estar tem a ver com satisfação de vida. Tem a ver. Tem a ver com momentos de felicidade, mas tem a ver, gente, com uma coisa e que hoje aqui eu vi que não faltou para esse grupo. Não faltou significado e proposta de vida. E eu vi que vocês são pessoas que já tinham significado e propósito de vida já há 30 anos, já há 20 anos. Estão aqui agora porque tem isso forte. É muito importante que não deixem de lado isso. É muito importante que vocês coloquem isso na cabeça, que isso é fundamental. Isso é fundamental. E a gente pode fazer isso com prazer, a gente pode colocar o prazer como elemento importante da vida da gente. E aonde é que a gente tem prazer maior? É na sexualidade da maturidade. Gente, todo mundo aqui falou de artesanato, todo mundo aqui falou de projeto, todo mundo aqui falou de envolvimento com as atividades. Ninguém falou em afeto ainda, nesse afeto do homem e da mulher, ou da mulher e da mulher, e do homem, não sei, entre duas pessoas. Essa sexualidade da maturidade, que poderia ser cor-de-rosa, nem sempre é. Muitas vezes é desbotada. E ela é desbotada por quê que ela é desbotada? Muitas vezes nós temos dificuldades, tá certo? Dificuldades, a gente tem dificuldades de convivência, a gente tem problemas, e a gente sabe disso, que a gente tem esses problemas. E aí, gente, a gente vai atrás da ciência. Como é que a ciência poderia fazer com que a gente tivesse uma maturidade, uma conjugalidade boa, tá certo? Esse é um grande desafio, porque a cabeça nossa é diferente, tá certo? Dentro da minha cabeça tem algumas coisas e dentro da cabeça da minha parceira tem outras coisas. E aí os estudiosos foram estudar o que nós temos, o que faz os casais mais felizes. E é interessante, né? Porque os casais mais felizes, eles são pessoas que dão atenção a pequenas coisas. Eles lidam com conflitos de interesse. Quer dizer, peraí, não é só o que eu acho que é legal, o que você acha também. É importante a gente pensar o que está na tua cabeça e o que está na minha cabeça. A gente tem que olhar e ouvir. A gente gosta de ser ouvido, a gente gosta de ser olhado, mas as pessoas que olham e que ouvem vivem melhores. E os casais mais felizes, eles valorizam pontos positivos. Gente, é uma ilusão achar que os casais mais felizes têm menos problemas, eles têm os mesmos problemas, com a mesma intensidade. A diferença é que os casais mais felizes são mais rápidos para resolver os problemas, eles não ficam nessas picuinhas. E aí, gente, a gente entra na questão da sexualidade. E uma coisa importante é que o sexo exige tempo. E eu vou dizer para vocês, aí puxando a orelha de vocês, se tem uma coisa que aposentado tem, é tempo, tá certo? É tempo. Então, assim, e a gente sabe que o brasileiro, não só o aposentado, mas olha o brasileiro, 55% dos brasileiros gastam menos do que 15 minutos nas preliminares ali do sexo, naquela coisa de encostar, de tocar, de estimular, de beijar, de abraçar, tá certo? A gente gasta muito pouco tempo nisso. Olha que coisa interessante, só 17% dos brasileiros gastam mais do que 30 minutos para um ato sexual. É pouco, não é verdade? Por quê? Porque o sexo ele exige tempo, gente. Agora, na atitude e no afeto, elas são mais importantes do que outras coisas. A gente tem uma ideia de que a sexualidade depende do genital, depende da ereção, depende da lubrificação. Ela depende, mas menos a atitude e afeto. A mulher amadurecida, a mulher aposentada, ela precisa de um homem que tenha atitude e afeto. Eu escutei a palavra pegada aqui. Quem é bom de pegada? Quem tem atitude e afeto. Porque a ereção, gente, a ereção vai diminuindo com a idade. Ela fica menos tensa, ela fica menos rígida. Isso faz parte do envelhecimento, como faz parte os cabelos brancos. E isso não é só isso que faz diferença. Olha só, nós temos alterações da sexualidade com a idade muito importantes. Por exemplo, nós temos aí, olha, aqui é
o desejo, a excitação, o orgasmo e o período refratário, aquele período que nada acontece. Sabe o que acontece com o desejo do homem que envelhece? Tá certo? Ele precisa de estímulo direto. Um homem de 70 anos precisa de estímulo direto, de 60 precisa de toque. Não adianta mais só o visual, ele precisa que a mulher, que a companheira toque. E a mulher, a gente não tem muito estudo sobre isso, mas parece que ela também demora um pouco mais para se estimular. A excitação já é diferente. O homem, ele diminui a quantidade da ereção. Não é mais aquela ereção rígida, ele é uma ereção um pouco mais mole, um pouco mais, não chega a ser molenga, ela consegue fazer penetração, mas ela não é tão rígida. E ele fica com saudade daquela rigidez de 20 anos atrás. Para quê, gente? O importante é que tenha contato e que seja suficiente para a penetração. A mulher não, a mulher lubrifica muito menos depois da menopausa. E isso é uma coisa importante, ela precisa, muitas vezes, até usar lubrificantes. O orgasmo, né, o homem diminui o volume ejaculatório na hora do orgasmo. A mulher vai depender muito da musculatura. Por isso que a mulher que faz exercício físico tem mais condição de ter um orgasmo melhor, tá certo? Porque melhora a musculatura. Agora, o período refratário, o homem ele aumenta o intervalo entre as ereções. É possível que depois dos 70 anos você tenha que ficar 5, 6 dias sem ter uma outra ereção, tá certo? A mulher tem poucos estudos sobre isso. Então, vocês vejam, gente, que a idade, ela vai mudando, mas ela não muda para atrapalhar, ela muda para ajustar. E é isso que a gente tem que fazer. Então, gente, olha só. Eu quero finalizar essa conversa com vocês respondendo a isso. Mas o que me vence, o que leva a que eu tenha uma velhice mais feliz? Sabe quem quis responder isso? A Universidade de Harvard, num estudo chamado Age Well. E ele identificou o que você poderia fazer aqui na juventude para você ter uma velhice feliz. E ele pegou 7 fatores. Eu queria dividir com vocês. Sabe qual? A gente achava que fosse via colesterol, diabetes, essas coisas. Nada disso, gente. Olha os fatores que estão mais relacionados à velhice. Pessoas que sabiam perdoar. Bacana, né? Olha só, pessoas que eram generosas. A generosidade como uma grande possibilidade de você ser mais feliz. Não agora, mas para frente até. Ter gratidão. A gratidão é aquela que a gente ganhava a cada ano que a gente envelhecia. Mais do que isso, gente, mais do que saber perdoar, ser generoso e ter gratidão, é não se sentir doente apesar de ter doença. Eu duvido que entre todo esse monte de gente feliz que eu vi hoje aqui, tá certo? Gente produtiva, gente fazendo um monte de coisa, se não tem gente com doença, lógico que tem gente com osteoartrose, tem gente com colesterol, tem gente com diabetes, mas nem por isso vão se sentir doente. Sabe qual é o quinto? Ser ativo após a aposentadoria. Isso vocês me ensinaram. Isso vocês falaram desde o começo. Isso vocês falaram desde da proposta do encontro. Tá certo? Sabe qual é o sexto? Ser feliz no casamento. Ser feliz na parte afetiva é importante e a velhice é uma oportunidade interessante. E sabe qual é o sétimo, gente? Gostar da vida. Gostar da vida. Agora, como é que eu faço tudo isso sem ter a espiritualidade e a religiosidade, que talvez seja os elementos mais importantes que a gente tenha na vida da gente. Então, gente, olha só, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim dizer para vocês que vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. A ciência acha que este é o caminho. Mas não desistam. Não desistam de influenciar as pessoas também. Vamos tentar fazer essa evangelização de bons cuidados, de boas atitudes. É importante que a gente veja o que a ciência faz. Então, a gente tem a ciência descobre, ela pensa, ela estuda. Eu até me ofereço, olha, quem quiser me seguir no Facebook, no Instagram, eu coloco alguns vídeos sobre essas situações que a ciência acha que vale a pena para que a gente realmente tenha uma condição de vida legal para a vida da gente. Tá certo, gente? Então, eu estou interrompendo aqui o meu compartilhamento, me coloco à disposição de vocês para a gente conversar, para a gente discutir, tá certo? Não sei se era exatamente essa abordagem que vocês esperavam, mas eu acho que foi de encontro ao que eu vi de vocês nesse tempo todo.
Obrigada, doutor Marcos. Foi excelente, superou as expectativas. Eu não parava de rir aqui, ouvindo e anotando, e olhando o olho e pensando quanto que a gente acertou, pensando no evento e na campanha Aposentadoria Ativa. Como a gente acertou demais, né? De tudo que o senhor trouxe aqui para nós. Ah, estou em êxtase. A ideia, Também, assim, eu acho que vocês têm essa índole, né, essa intuição, né? Eu me senti assim absolutamente ecoado no tempo que eu escutei de vocês sobre o que é ciência. Parecia o seguinte: olha, eu acho que esse pessoal já estudou sobre como fazer para envelhecer bem, porque vocês estão vivendo muito bem, são todos jovens, mas que têm uma condição de viver mais 30 anos aí pela frente, né? Tá certo? Muito bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Excelente. E a sua fala foi cravada no tempo que eu programei aqui. A gente iniciou 5 minutos depois do previsto, por conta que o intervalo estava uma delícia de ver aquela rádio, né? E o senhor encerrou às 5h15, conforme eu anotei aqui no meu papel, nem precisou de nada. Realmente expert no tempo também. Eu não sei se deu tempo nesse momento da gente pensar em algum questionamento, mas se não tem ninguém inscrito, eu me inscrevo para fazer. Ótimo, fique à vontade. Perguntaram aqui, eu vi aqui que perguntaram aqui sobre... Peraí, tem um áudio... Está dando eco. O ideal dessas reuniões é abrir o microfone para falar, né? Que interessante, né? Sobre as redes sociais, elas ajudam ou elas atrapalham, né? Quer dizer, elas não são suficientes, né, gente? A gente não pode ficar na frente de um computador e achar que a nossa vida é aquilo, tá certo? Eu acho que ela é um instrumento, ela é uma estratégia interessante, ela é uma estratégia de inclusão, só que ele não pode se bastar, tá certo? Até para formação, para informação. Você veja que a gente faz uma bolha nas redes sociais, a gente articula pouco com o contraditório, a gente articula mais com os nossos, né? E a gente deixa um pouco mais acomodado. Então, toma cuidado. Eu acho que é uma estratégia interessante, que bom que a gente tem, tá certo? Mas é importante que a vida não se limite a isso. Ok, Vera? Não, eu só queria agradecer o doutor Marcos e perguntar se ele tem consultório em Florianópolis. Meu Deus. Vera, você está com 2... Não, é o seguinte, sempre que tem alguém aberto o microfone, que fica escutando, ele dá esse... Né? Mas, Vera, não tenho não, viu? Não tenho consultório, não. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O grande transformador da vida sua não é o médico, muito menos o médico geriatra, é você, né? Então, assim, o médico, ele é uma estratégia para que a gente consiga articular essas questões que são mais técnicas. Mas o grande gestor, então, assim, por exemplo, a Vera, né? Ela se beneficia... Quem é a pessoa que mais impacta na Vera? A Vera. Né? É interessante isso, né? E as pessoas normalmente elas terceirizam, né? Poxa, doutor, se eu tivesse um geriatra como o senhor, eu ia ter uma saúde melhor. Não é bem assim, não é verdade? Não é bem assim. Ela precisa que ela entenda assim, o grande gestor é a gente mesmo. Você vê que a gestão da saúde financeira a gente pode terceirizar. Vocês terceirizaram por um momento com a previdência, tá certo? Fazendo... Agora, a saúde emocional e a saúde física a gente não consegue terceirizar. Gostei muito, principalmente pelo alto astral com que tu se manifestou, né? E demonstrou essas possibilidades de ser feliz, né? E, afinal de contas, você está vivendo uma situação um pouquinho diferenciada pela idade, pelo período de trabalho que se teve, né? O mais intensivo. Aliás, eu trabalho mais agora do que antes. Me ocupo de várias coisas, né? Então, eu acho que essas injeções de ânimo, de informação, tá? De indicação sobre bem-estar, sobre valorização do social,
de cuidar da saúde, é muito importante. Por isso, queria parabenizar o evento. Dr. Marcos, muito obrigado. Tu tem um bom astral e eu acho que deve continuar a fazer isso em outros grupos para animar essa turma, que às vezes eu chamo de velharada, mas eu vejo que não tem nenhum velho aí, é tudo gente nova. Então, tenho muito tempo para ser feliz, tá bom? Vejo algumas colegas que eu tenho muito carinho aí, e hoje o meu dia já foi bem mais feliz por causa desse encontro aí. Muito obrigado. Obrigado você. A Magali. Temos a Magali, ou Magali. Isso, Magali. Vamos ver. Estão me ouvindo? Ouvindo? Sim, Magali. Ok, é Magali. Magali. Ai, amei, assim, amei, bem bacana, anotei, tirei foto, assim, bem bacana, assim, gosto bastante. E aproveitando o seu conhecimento, né, eu até queria marcar já uma consulta com o geriatra, mas vou aproveitar a ocasião, assim, da questão de saúde física, o senhor como geriatra, como médico, qual que deveria ser a nossa, assim, o que a gente deve ficar atento para, assim, fisicamente, claro, além da alimentação, atividade física, mas a questão, assim, o que a gente precisa se preocupar mais? O que deveria ter mais atenção? Então, eu acho essa questão é importante, né? Muitas vezes as pessoas se sentem na obrigação delas saberem o que tem que ser feito. Não, é difícil, né? Quer dizer, o estilo de vida saudável é importantíssimo, tá bem? Isso sem dúvida nenhuma, como nós colocamos aqui, tá certo? Que vai desde a comida, exercício, sono, bebida, que eu não falei de bebida alcoólica, mas cigarro eu também não falei, mas tudo isso é importante. Agora, depois dos 30 anos, onde a gente está, vocês viram lá naquela curva, com os 30 anos a gente está completamente envelhecido em todos os órgãos, tá certo? Então, isso é mais do mesmo que vai acontecer. Aí as doenças crônicas podem aparecer. Que doenças são elas? A pressão arterial, nós estamos aqui em 39 pessoas, nós temos metade, pelo menos umas 20 aqui tem hipertensão arterial, tá certo? Tem pelo menos 10 que tem a glicemia mais alta, tá bem? A osteoartrose, seja do joelho, da coluna, tá bem? Então, essas doenças crônicas, para as mulheres, que aqui é a maioria, a osteoporose, tá bem? Agora, nós temos os cânceres, tá certo? Nós temos a possibilidade de fazer rastreamento, o rastreamento. Então, para todas as mulheres, o Papa Nicolau todo ano, a mamografia depois dos 40 anos, para todos os homens, né, o exame do toque junto com o PSA depois dos 45 a 50 anos, para todo mundo depois dos 50 anos a colonoscopia, tá certo? Se tiver fator de risco, mais importante, o médico pode olhar para você e ver que história familiar você tem, tá certo? Para poder intervir. As vacinas são importantes, né? Para todo mundo, atualmente, a da gripe anualmente, a da Covid, para quem puder, né? E quando tiver os 60 anos, as da pneumonia, a do herpes zoster, tá certo? A vacina do teto não renovar a cada 10 anos. Então, você veja que nós temos uma estratégia para ter a melhor condição de saúde física possível. Isso não significa, entenda bem, bem-estar não significa ausência de doença. Bem, eu posso ter bem-estar com um pacote de remédio, com uma ficha corrida grande, mas eu posso, porque não adianta eu ter ausência de doença física e ser um cara chato, tá certo? Eu tenho que ter saúde emocional também. Excelente. O José tinha levantado a mão antes também, o nosso cantor aí. Vamos lá, José. Eu quero parabenizar a equipe, né, que organizou o encontro, ótimo, né? A gente teve a oportunidade de participar em 2019 lá em Florianópolis, na Praia Brava, foi o meu primeiro encontro, né? Eu me aposentei em maio de 2019 e participei do primeiro encontro 2, 3 meses depois. Eu acho que esse encontro é muito bom, né? A fala lá do Pita Machado, a dupla sertaneja lá, muito bom, né? E do Dr. Marcos, assim, ó, dá um gás na pessoa, né? Se tu já tá com gás, tu vai longe, né? Então, a parabenizar o Dr. Marcos, a equipe que o escolheu, né? Com certeza já colheu, né?
já sabia do potencial dele, mas a gente vê assim, ó, só na fala dele, a gente vê que não é um médico que está vendendo um produto, entendeu? Ele podia dizer assim, ó, se vocês quiserem se constar comigo, vão lá no Paraná, eu atendo lá, tal. Eu faço isso, entendeu? A gente vê que é um médico diferenciado, né? E isso aí que a gente precisa, né? Na questão da saúde brasileira, na questão do tratamento integral da pessoa humana, né? Quando ele diz para a Vera ali, se não me engano foi para a Vera, que ela não deve terceirizar, tu já vê que é um médico diferenciado. Nessa frase dele, tu já vê que é um médico diferenciado. Né? Porque mesmo ele não atendendo em Santa Catarina, ou em Florianópolis, ele poderia dizer assim, ó, tu procura o doutor tal na cidade onde tu mora. Vai em doutor tal em Florianópolis. Não. Ele disse, ó, tu não terceiriza. Tem hora que, né, eu digo assim, ó, tem hora que a gente precisa usar uma bengala. É obrigado a usar. Ir lá no médico, tomar uma medicação, dependendo da situação clínica que a gente esteja, né? E eu já passei por essas fases, né? De dificuldade, depressão, lá no início da vida profissional. Tem hora que a gente precisa usar bengala. Eu usei bengala uma época com remédio químico, usei bengala na época que eu fiz muito tempo a acupuntura, fazia os dois tratamentos paralelos. E quando ele diz assim, ó, tu não terceiriza, tu vê que realmente a pessoa é diferenciada. Parabéns, doutor Marcos, né, pela sua postura como profissional. Que Deus lhe continue abençoando nessa sua trajetória profissional, como abençoou, né, e está abençoando a gente. Parabéns. Muito obrigado, viu? Isso fortalece a minha vocação e o meu papel aí nessa coisa dinâmica que é a sociedade, né? Isso fortalece muito. Muito obrigado, viu, Júlio? E que não tem mais ninguém inscrito aqui. Se você quiser fazer mais uma fala e dar mais uma fala final do Dr. Marcos, está contigo, Ike. Então, eu antes queria fazer algum questionamento, como que o senhor viu que a gente lançou hoje aqui a campanha Aposentadoria Ativa, tanto para as coisas que a gente faz que nos dá atual, como coisas para a gente compartilhar e fortalecer as nossas questões coletivas. Gostaria de pedir assim, para o senhor como que a gente pode, como que uma ação dessas caminha em paralelo com aquilo que o senhor falou, fortalecer um pouquinho mais a sua fala com a nossa campanha, e se estar envolvido com as lutas, com a efervescência das defesas dos direitos, é algo que contribui com essa fase da vida, com esses cuidados que você trouxe, ou Faror, que está de frente com essas problemáticas. E, enfim, assim, mais assim, para nos fortalecer e, às vezes, até dar um impulsionamento ou um direcionamento a mais nessa campanha que a gente lançou hoje. Seria possível? Olha, sem dúvida. Ó, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu até tirei, porque estava muito comprida a aula, eu tenho alguns estudos sobre isolamento social, né? Sobre vínculos sociais, o quanto que isso impacta na vida, na saúde dos indivíduos, tá bem? E isso que você propôs, essa proposta articulada do aposentadoria ativa, de cada um se articulando, fazer um network aí, tá certo? Mas com coisas produtivas, com coisas só afetivas, ou até com coisas que pode ser até gastar tempo. Você mesmo colocou essa situação. Isso é extremamente terapêutico. Isso é terapêutico. Se a gente fosse dimensionar isso, a gente dimensionaria isso como até mais importante do que fazer uma campanha para parar o cigarro, por exemplo. Tá certo? Por quê? Porque o network social, a vinculação social, ela é um elemento muito positivo para a saúde. Nós sabíamos disso antes da pandemia e depois da pandemia os estudos mostraram isso claramente, como faz diferença, tá certo? Então, isso que vocês propuseram, esse formato de projeto da aposentadoria ativa é fantástico. Eu acho que vocês deviam até divulgar isso,
tá certo? Eu acho que tentar usar isso na mídia social, dizer o seguinte, que existe esse grupo, tá bem? E que se esse grupo ele vai ter vários níveis de interesse, tá bem? Ele tem que ter especificidade no momento da especificidade, mas tem que ter generalidade no momento das generalidades, ele tem que ter lazer, ele tem que ter prazer, tá certo? Então, isso é muito, muito importante, muito importante. Não tenha dúvida nenhuma que isso é importante. E aí, a segunda coisa que você colocou, Inês, é a questão do indivíduo cidadão, né? Que é essa questão da luta, da busca. Porque gente, pode parecer que é uma luta por uma percentagem de um salário, mas não é, tá certo? Existe o simbolismo do percentagem do salário, mas tem no pacote toda uma luta de direitos que vão além da questão financeira, que são direitos de uma outra natureza. Isso é a questão da cidadania. Então, assim, se posicionar na fase de aposentado como cidadão e que pode fazer a interferência na realidade é muito importante. É muito importante. Eu só chamo a atenção dos aposentados de maneira geral, por que eles não se propõem a ser protagonistas, por exemplo, na política? Você pode ver que a gente deixa esse protagonismo. Então, assim, tem que ser protagonista, tem que ser alguém que se lança, peraí, eu sou representante, pode votar em mim, tá certo? Porque a gente sabe que a luta passa pela política, né? Então, eu acho isso extremamente importante, ser cidadão é muito importante, tá certo? E isso não significa não ser outras coisas. Você vê que essa multiplicidade de papéis é possível no indivíduo que, eu vou insistir com vocês, estamos todos com a carcaça diferente, mas nós estamos com o miolo muito melhor. E com esse miolo muito melhor, a gente consegue fazer muito mais a diferença, tá certo? Porque o miolo, ele é extremamente importante para a execução desse papel de ser cidadão e ser o indivíduo que vai fazer diferença para a sociedade, tá certo? Talvez a nossa sociedade hoje se ressinta da falta de personagens, de protagonismo dos aposentados. Porque os aposentados, você lembra que na mudança da Constituição foi o grupo que mais conseguiu ter vinculação, tá certo? Mas eles nem sempre estão usando esse papel de maneira unificada e tentando mudar essa realidade. Então, eu acho que a gente precisa disso mesmo. E vocês estão de parabéns. Muito bem, doutor Marcos. Isso dá uma injeção, assim como eu falei, né? A gente saber que está no caminho certo, que a gente teve essa pegada boa, jogar para cima, inventar o grupo, né? Tanto para as nossas pautas como para o nosso bem-estar geral. Então, a gente só acredita cada vez mais que essa campanha já está dando certo. O objetivo dela, doutor, é exatamente expandir o vídeo que a gente lançou, a gente vai divulgar nas redes, o material que o grupo vai nos mandando, a gente vai produzir outros vídeos, outros conteúdos para a campanha. O objetivo é alavancar os aposentados para se tornarem cada vez mais ativos na mobilização, sobretudo, e também ser referência para os demais, né? Ser assim, o carro-chefe do Sinjust e ser os aposentados. A gente tem bagagem, a gente tem energia, a gente tem história, tempo, só está faltando essa puxada aqui, que eu acho que a campanha faz um papel importante para isso. Vou deixar um tempo de fala, de encerramento do senhor. Eu saio daqui falando, mas eu saio mudando também, tá certo? O olhar de cada um de vocês, tá dividindo com vocês esse momento, tá certo? Mesmo na frente desse aparelho, a gente consegue atingir o coração. Vocês me atingiram o coração, eu tenho que agradecer, eu saio diferente, saio pilhado, saio com mais dopamina, com mais endorfina, com mais serotonina, para juntos construirmos a sociedade que a gente merece. Obrigado.